Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Muitas vezes nós não nos damos conta da origem das nossas próprias ideias, dos nossos próprios valores ou como eles são formados. Por isso, é sempre muito importante estudar a origem delas, como elas são formadas ou por quem elas são formadas. E isso se torna mais importante quando nós tomamos por nota, nós observamos aquilo que ocorreu no período entre a transição da Baixa Idade Média para a chamada Idade Moderna, naquilo que ficou conhecido como o Renascimento Cultural. Esse momento é espetacular, muito importante, aonde diversos acontecimentos vão impulsionar uma revolução nas próprias ideias e transformar o cotidiano, o dia a dia das próprias pessoas, seus valores, suas ideias, de um modo geral e de uma forma irremediável. Alguns pontos, evidentemente, foram bons, outros nem tanto, mas de qualquer forma, são muito importantes para vocês que estão estudando compreender aquilo que ficou conhecido como o Renascimento Cultural. Então, por que é que a Europa, e principalmente a região chamada de Península Itálica, vai passar pelo renascimento cultural, esse fenômeno impressionante pelas suas transformações que vai se espalhar para outros locais, principalmente na própria Europa? Bom, a gente tem que lembrar que a Europa, entre a Alta Idade Média e Baixa Idade Média, passou por significativas mudanças, como, por exemplo, a ascensão da própria burguesia. Isso por causa do desenvolvimento comercial que essas regiões vão ter. E esse desenvolvimento comercial foi muito importante porque, gerando aquela riqueza nesse grupo, ou seja, a própria burguesia, proporcionou com que eles tivessem a capacidade de impor algumas de suas ideias e, de certo modo, menosprezar as ideias vigentes durante a Idade Média. Então você tem uma transformação importante nesse momento, naquilo que eram as ideias medievais para as ideias do que ficou conhecido como ideias modernas, as ideias do período da Idade Moderna. Então, primeiro nós temos essa mudança, que é uma situação que vai envolver a questão econômica. O sistema feudal está em decadência, as cidades estão crescendo e se desenvolvendo, e com isso também a riqueza nesses locais. E aí você tem a burguesia se tornando cada vez mais proeminente e, nesse caso, impondo as suas ideias com um certo menosprezo às ideias medievais. Afinal de contas, a burguesia fazia parte, na Idade Média, do terceiro grupo. Qual grupo seria esse? O primeiro grupo, o clero. O segundo grupo, na Idade Média, a própria nobreza. Os senhores feudais, né? Que dominavam e tinham controle sobre essa sociedade. Agora os centros urbanos estão crescendo, a população está aumentando, o comércio está sendo retomado na Europa com muita força, e principalmente no mar Mediterrâneo, aonde você tem essas cidades italianas se desenvolvendo com muita força, como Gênova, Florença, a cidade de Veneza, mas principalmente Florença. Florença é um centro difusor dessas ideias que vão ficar conhecidas como o Renascimento Cultural. Então, além dessa questão econômica, nós temos outras mudanças que são muito importantes nesse momento entre a Baixa Idade Média e o mundo moderno. Além da questão econômica, além do renascimento comercial, além do renascimento urbano, você tem então, com tudo isso, o desenvolvimento da burguesia, o seu crescimento e a ampliação da sua força e, nesse caso, com esse aumento significativo da força econômica da burguesia, vai se tornar muito mais fácil deles imprimirem os seus próprios valores sobre os demais grupos dentro da própria sociedade. Por isso, se torna importante para que todos nós compreendamos isso que estava ocorrendo nesse momento e que o Renascimento vai começar ali por volta do século XIV, se estendendo até o século XVI, é caracterizado por
homens cultos, intelectuais, urbanos, essencialmente burgueses. Essencialmente burgueses. Tá certo? Então, compreendendo isso, nós podemos entender melhor essas próprias mudanças daquilo que era o pensamento medieval para também o pensamento da Idade Moderna e as principais características do renascimento cultural. Então, quais seriam os fatores mais importantes que vão gerar esse renascimento cultural? No plano econômico, já falei para vocês que nós temos então o desenvolvimento do comércio, desenvolvimento com ele dos grupos mercantis, desse grupo que é a própria burguesia, que vai superar em determinado momento a riqueza dos senhores feudais, dos nobres e, nesse caso, acaba impondo as suas próprias ideias. No plano social, como fator que impulsionou o próprio renascimento cultural, nós temos aí o desenvolvimento urbano. Então, essas pessoas que estão se deslocando do campo para a cidade e o aumento da própria população nessas cidades também vai fazer com que elas se tornassem cada vez mais pujantes e, nesse caso, impusessem as suas ideias e os seus valores. E nós temos também no plano intelectual mudanças muito importantes, como, por exemplo, a retomada da leitura e da valorização dos clássicos gregos e romanos. Então, que fique também muito claro na mente de vocês que para os renascentistas existe um desprezo, um menosprezo à cultura medieval e à leitura, os pensadores medievais. Essencialmente, eles gostam da cultura clássica, mas não é a cultura clássica de todos os povos. É basicamente, ou quase que exclusivamente, da cultura dos gregos, dos pensadores gregos, dos filósofos, por exemplo, da literatura e da arquitetura, da pintura, da escultura grega e também romana. Então é basicamente esses dois grupos, essas duas culturas que são valorizadas pelos renascentistas. Inclusive é daí que vem também essa própria ideia de retomada do conhecimento como se ele tivesse morrido, retomada do saber, da pesquisa como se ela tivesse necessariamente morrido, ou seja, para eles imaginavam e conceituavam a ideia muito forte de que a cultura medieval era ruim, eles desprezavam, mas a gente tem que entender aquilo que eu falei para vocês. A burguesia deriva, em parte, daqueles servos, daqueles grupos de trabalhadores que eram também desprezados pelos dois grupos principais durante a Idade Média. Então, é por isso que também se justifica o fato de que eles desprezam o outro grupo, ou as ideias que valorizavam os outros grupos, como, por exemplo, a cavalaria, castelos, feudos. O que é que eles valorizam? O que é que eles induzem e incentivam? A questão urbana, a própria literatura, o conhecimento, o saber literário, o conhecimento de modo geral, mas principalmente, como eu já disse, o conhecimento e o saber ali ligado aos gregos e aos próprios romanos. Mas é importante agora, já que vocês estão sabendo desses pontos que impulsionaram o Renascimento, essas próprias mudanças que já foram faladas para vocês, quais seriam ali os valores do Renascimento, os pontos mais importantes que vão ser valorizados, ou seja, as características principais do pensamento renascentista. Então, falemos agora de alguns desses valores fundamentais ali do próprio renascimento cultural. O primeiro deles, e aquele que é colocado como um dos mais importantes, é o próprio humanismo, que a partir dele vai a valorização de outros aspectos que são fundamentais. O humanismo vem dessa própria valorização do ser humano, dessa própria ótica voltada para a pessoa humana, de um modo geral, como alguém feito pelo Criador e que todos seriam iguais nessa mesma essência, tendo essa própria valorização. Isso, em parte, decorre
da própria leitura dos clássicos, dos próprios pensadores, dessa própria valorização do ser humano, da poesia, da filosofia e, essencialmente, da história também, essa própria retomada da leitura dos pensadores clássicos, de historiadores e outros pesquisadores. Então, essa valorização vem aí ser colocada como o próprio humanismo. A partir disso, nós temos o antropocentrismo, que vai se contrapor ao teocentrismo. Quero dizer desde já que eles não eram essencialmente, por exemplo, ateus. Eles valorizam Deus, sim, esses próprios pensadores, mas eles valorizam o ser humano como essa obra do Criador, como essa obra feita por Deus, mas eles vão valorizar também a criatura humana, a própria perspectiva do ser humano com essa valorização. Vão valorizar também as obras e quadros e palácios, ou seja, você tem também essa própria conjuntura, essa própria situação de uma valorização do próprio ser humano e da exibição também da própria riqueza. Outro ponto muito importante que está ligado ao renascimento é o individualismo. E o individualismo vem justamente para incentivar e colocar de uma forma muito clara que você é o resultado daquilo que você faz e que você procede. E que também você é quem é a criatura que decide por você, onde você não pode ficar condenando os outros pela sua própria insatisfação, pela sua própria incapacidade. Ou seja, deixa eu ser mais claro para vocês. O seu sucesso e o seu fracasso era de você, dependia única e exclusivamente de você. E por que isso se torna tão importante para os renascentistas? Porque nós estamos falando de comércio, de aventura, de expedições, de compra e venda de produtos e dessa própria capacidade do ser humano de enfrentar essas dificuldades ou não. Simplesmente ficar quieto na sua e não fazer nada na vida esperando que as coisas acontecessem. Ou seja, o individualismo estaria ali incentivando você a fazer aquela leitura, a pesquisa, o incentivo a que você batalhasse pelaquilo que realmente você deseja e não ficar só esperando que as coisas acontecessem ou que você pudesse culpar os outros. Não, você é quem é o ser responsável pelo seu próprio sucesso ou o seu fracasso pelas próprias decisões que você fez, como por exemplo, a decisão de não estudar, de não se preparar para aquilo que vai acontecer. Outro ponto muito importante do Renascimento, outra grande característica é o cientificismo, ou seja, as ideias da busca de um pensamento racional e de colocar em prática justamente aquilo que você julgava como certo ou errado, ou seja, fazer pesquisa, no sentido de que, por exemplo, não adiantava dizer que a Terra era plana e simplesmente não verificar, mas sim fazer a verificação, de observar, de testar, de colocar em prática, de tentar realizar aquilo que você estava dizendo, ou seja, pesquisar e fazer essa própria observação. Outro ponto muito importante do renascimento cultural é o universalismo, a ideia também que está ligada ao conhecimento e essa busca pelo próprio saber. Universalismo nessa ideia de que o ser humano deveria se preparar para entender, compreender, estudar diversos campos do conhecimento, aonde nós podemos observar no próprio Leonardo da Vinci. Esse que é um dos personagens mais importantes, justamente pelo seu vasto saber, pelas suas grandes realizações, como por exemplo, na engenharia, na própria pesquisa, na pintura, entre muitos outros campos de conhecimento que ele vai se desenvolver. Então, essa ânsia por conhecer, por estudar, por pesquisar, por desenvolver, é muito importante e está intimamente ligado a esse pensamento universalista, onde as pessoas deveriam estudar e entender e saber o máximo possível sobre as próprias realizações, coisas ou fatos que aconteceram. Então, outro ponto muito importante, que também faz parte como característica desse pensamento renascentista, que vocês não podem esquecer, é a própria
valorização da antiguidade clássica, como eu já falei para vocês. E essa valorização desses próprios autores e pensadores, principalmente pensadores como Aristóteles, entre outros como o próprio Platão, que eram pensadores muito valorizados. Você tem a retomada do estudo do pensamento desses filósofos, também de outros pesquisadores da antiguidade, principalmente, como eu já falei para vocês, gregos e romanos, né? Literários, escritores, poetas, que passam a ser valorizados, e mais ainda, a pesquisa, a tradução aprimorada desses próprios clássicos, esse saber e esse conhecimento que passa a ser tão valorizado durante esse período conhecido como a própria Idade Moderna, ou seja, nessa transição entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, nesse pensamento e nessa cultura, nessa valorização desses próprios pensamentos que ficaram tão conhecidos como o Renascimento cultural. Agora, é importante enfatizar para vocês que o próprio Renascimento cultural não aconteceu em todos os cantos ao mesmo tempo. E tem um local de origem, que no caso foi a própria Península Itálica. Nessa região, porque não existia a Itália que vocês conhecem hoje, né? Existia a região que era dividida em pequenos estados, muitas vezes brigando entre eles, né? Países, né? Como a gente poderia definir, essas, em alguns casos até mesmo cidades-estados, que brigavam, que tinham confrontos, problemas umas com as outras. De qualquer forma, para ser claro, a Itália que hoje vocês conhecem só foi unificada em 1870. Antes disso, você tinha um tabuleiro enorme na Península Itálica, aonde essa região era toda dividida em pequenos estados como Florença, a cidade de Veneza, Nápoles e outros territórios que, como também já falei, em muitos casos estavam brigando entre si. Mas foi nessa região, e principalmente na cidade de Florença, que vai ter o renascimento cultural. O renascimento surge aí. Então essa região, por definição, é o berço do renascimento. E por que essa área que eu estou mostrando aqui para vocês, novamente, da Península Itálica, foi o berço do renascimento cultural? Porque, entre outros aspectos fundamentais, a Península Itálica ela tinha uma economia pré-capitalista. Ela estava se desenvolvendo há séculos, localizada então nessa região dentro do Mar Mediterrâneo, por causa do próprio comércio e do próprio desenvolvimento de cidades que vão se tornar cada vez mais fortes por causa da própria riqueza que está vindo do comércio. E os modelos clássicos são a própria cidade de Veneza e a própria cidade de Gênova, além da própria cidade de Florença, entre outras cidades italianas que estavam se desenvolvendo. Ela tinha se tornado mais urbanizada do que séculos antes. Você então tem uma concentração maior de pessoas vivendo nesses centros urbanos. E, é claro, também o próprio passado, o retorno ao passado dos italianos. É uma das culturas que eles vão valorizar. Falei da grega e da romana. Eles valorizam a sua própria cultura, o seu passado glorioso, as suas realizações e feitos como o próprio Império Romano em si. Tá certo? Agora, essa região da Península Itálica, com suas cidades, né? Nessa região, ela também foi impulsionada a desenvolver esse renascimento cultural, porque, por exemplo, tinha uma grande intensidade no comércio, tinha, a partir desse comércio, ligações com outros pontos, com outros locais, como, por exemplo, as regiões islamizadas no norte da África e no Oriente. Então, ela tinha contato com esses grupos, além dos próprios bizantinos. Quando eu falo bizantinos, eu estou justamente falando dos romanos orientais, do Império Romano do Oriente, que eles vão ter essa retomada. E lá é o centro desse ponto importante da própria cultura grega. Então essa ligação, comércio, rotas, ideias estão chegando nessa região importantíssima da Península Itálica. Além disso, você tem um grande número de pessoas que estão enriquecendo por causa do comércio
e estão se tornando mecenas, né? Então são patronos de obras de arte, da própria, por exemplo, criação de livros, peças, por exemplo, também de obras como pinturas, estátuas, arquitetura. Então esses mecenas são importantes, tanto porque eles estão financiando arte própria para eles, como também para vender. E aí vem de novo o próprio comércio e essas artes, ou quadros, ou estátuas, ou outros tipos de arte que acabavam sendo vendidas para justamente também fazer um dinheirinho aí nesse próprio comércio. Então, por causa dessas próprias condições privilegiadas, a Itália, essas cidades italianas, se tornaram o centro do desenvolvimento do renascimento cultural e com ele, claro, a partir das realizações que foram feitas nesses locais, elas passaram a atingir outros pontos da própria Europa, né, que vai copiar essas próprias ideias, né, esses próprios valores como o humanismo, o antropocentrismo, a própria valorização do individualismo e de outros aspectos que já foram citados para vocês. Então, por isso que a Itália, esse local excepcional, foi o berço do renascimento cultural. E a partir dele, daquilo que ele desenvolveu, que acabou se espalhando para outros locais, indo a mudar bastante a vida, a mentalidade de muitos grupos, de muitas pessoas e, de um certo modo, abrindo novas perspectivas que são fundamentais para esse próprio entendimento do que hoje nós somos, né, como povos atuais. Esses são alguns dos pontos mais importantes do próprio Renascimento, daquilo que proporcionou o seu próprio desenvolvimento em si e as principais características. Não esqueçam, todos vocês que estão chegando agora, de se inscrever no canal. É importante também que todos vocês dêem o seu like, muitos estão esquecendo de dar o like. Também não esqueçam de ativar o sino, para que quando nós lançarmos outras videoaulas você tenha um acesso imediato. E outra coisa muito importante para todos vocês, vejam as descrições dos vídeos, né? Nós temos colocados vários pontos importantes lá, como por exemplo indicações de alguns livros, alguns outros materiais, como por exemplo mapas mentais para vocês, onde vocês podem baixar livremente, tá certo? Então, esse foi o Renascimento Cultural. Aprendam sobre isso, usem da melhor forma possível e até a próxima, pessoal!